Você chegou a comentar isso com a gente aqui, mas eu queria que você entrasse mais nesse mérito. Falei um pouquinho de Taleb aqui, o pessoal fala muito de cisne negro, ele brigando que a pandemia não foi o cisne negro, enfim. Mas nós pegamos a cota dos tóxicos quando era clube, como a gente falou, e vimos que há fortes emoções, como você bem diz aí, vol é vida, né? Então, eu falei do retorno impressionante do fundo, mas, obviamente, ele balança, né? No início de 2020, ele caiu 67%, se não me engano, né, Jonas? E alguns períodos anteriores foram turbulentos também, nesse período que você comentou sobre alguns. A gente fala com muitos gestores, Elô, e alguns protegem suas carteiras comprando puts, eventualmente tendo um percentual maior em caixa. Você falou que tem um percentual em algumas ocasiões também. Mas como você faz para proteger o fundo contra as oscilações, até para as pessoas entenderem, né, e saberem de fato o que esperar nesses períodos? E você utiliza, ou tem intenção no futuro de utilizar algum artifício, né, ou são só mesmo boas decisões e segura na mão de Deus e vai? Vamos lá. Se eu disser assim, o fundo está sempre protegido, não está. E por um motivo claro, assim, proteger 100% do fundo sempre, se você virar e falar assim, eu sempre considero que você protege de 10% para baixo. Então, os primeiros 10%, se você tentar proteger, fica caríssimo. Mas isso me custaria cerca de 6% ao ano. Então, assim, se você pensa num fundo de ações qualquer, você deve saber melhor que eu, qual que é a média histórica de retorno em, 5 anos dos fundos de ações Brasil, ou 10 anos? 12%, pelo que eu, assim, chutando um número, pelo que eu já vi alguns, a gente está falando de alguma coisa perto de 12%. Então, e esses fundos, na média, não tem, como é que eu vou dizer? Esses fundos, na média, não tem, assim, retorno para isso, mas em geral também não protegem. O que eles fazem às vezes é caixa. Eu não estou, de novo, né? O meu fundo ele tem mais volatilidade e por isso que eu sempre falo assim, no máximo 1/3 para as pessoas, vou botar tudo nos stocks. Falei, no máximo 1/3 do seu capital de bolsa e presta atenção que é 120 dias. Então, o que eu faço e o que eu olho é o seguinte: o pessoal tem muito medo de small caps. Então, na pandemia, por exemplo, a minha maior posição, que é Simpar, ela caiu 75%. Teve posição que caiu mais de 80%. Aí a pergunta, essas empresas, elas corriam o risco de quebrar? Duas empresas, sim, claramente, tá? Meal e CVC, elas somavam nem 10% da carteira. Então, essas, sim. Agora, você olha e fala, olhando friamente, assim, eu tinha a minha posição enorme em Simpar. Simpar corria o risco de sair do jogo? O que precisaria acontecer? Porque, assim, aí você tem que olhar e falar assim, ela corre o risco de sair do jogo se ela tiver um excesso de dívida vencendo, e aí ela não tinha, ou se ela tiver com esse risco de parar de operar, que ela não corria. Então, assim, a volatilidade eu tenho que lidar com ela. Aí você vira e fala assim, mas e o cotista que deu azar e resgatou e caiu lá no dia, o pior dia da pandemia, aquele dia em que eu estava caindo 67%. Aí duas coisas, primeiro ele poderia cancelar o resgate, apesar de não poder normalmente, por exceção, né, nesse tipo de situação, sempre pode. Mas o outro lado é que é o seguinte, esse cotista, se ele tivesse investido no dia 1 do fundo, ele sairia no pior dia da pandemia com um retorno de 24% anualizado. Então, existe esse risco? Existe. Eu tenho como proteger? Eventualmente eu tenho, tá bom? Então, na verdade, eu tinha um pouco de put. O que acontece por exemplo, aconteceu de eu ter um pouco do meu short, né, que foi VV11, não caiu. Então, isso me alavancou um pouquinho o fundo, que é um cuidado que eu tenho. Então, por exemplo, nesse momento que está o cenário mais estranho, eu estou desalavancando, eu estou diminuindo meus shorts, e aí, então, o meu fundo, que geralmente opera perto de 120, né, ele vai migrar para alguma coisa meio que perto de 110, alguma coisa assim, ou 110, 15 vendido. Mas, assim, então, esse cara que resgatou, tudo bem, 2 meses antes, se esse cara tivesse resgatado na melhor cota, ele teria tido um retorno de 47%. Assim, é ruim? Mas não é, assim, para quem ficar no longo prazo, não pode, eu tenho que trabalhar para que não seja ruim em nenhum momento de resgate. Então, assim, existe esse risco? Existe. Mas principalmente porque a gente não pode controlar o senhor mercado. Se pensa o seguinte, eu fiquei por poucos dias com o fundo rodando os 12 meses
negativo. Eu fiquei, acho que por algumas semanas. Então, mesmo no auge da pandemia, assim, no auge da pandemia sim, mas um pouco antes, um pouco depois, o 12 meses ele estava positivo. Tudo bem, ele veio de um mais 135% em 2019 para mais 20% em 2020, e aí ele caiu. Então, quem estava em 14 meses, né, em 13 meses e meio, ele estava dando mais 130%.